Dentro do assunto fundos imobiliários, o segmento que mais prosperou nos últimos 10 anos foi, sem dúvida, o de galpões logísticos. E isso se deve ao crescimento do e-commerce, claro. Cada vez mais consumidores adquirem produtos pela internet, o que faz as empresas procurarem por galpões de armazenamento e distribuição de bens. E os gestores dos fundos, de olho nessa dinâmica, estão sempre procurando imóveis perto de portos, aeroportos e rodovias. Mas o fundo que vamos analisar no vídeo de hoje já está fazendo isso há muito mais tempo que os seus concorrentes. Bem, por isso, o fundo da análise de hoje é o primeiro no ranking do setor logístico e o quarto maior fundo do IFIX, o índice dos fundos imobiliários. Vamos então dar início à análise dessa semana. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal do Pai Investidor. O meu nome é Felipe e nesse vídeo, dando continuidade à nossa série Análises de Fundos Imobiliários, nós vamos analisar de forma prática e objetiva o HGLG11. E assim como fizemos na análise de KNRI, ao final do vídeo nós vamos decidir se esse ativo entra ou não na carteira do canal, lembrando que essa é a carteira de investimentos que nós, juntos, estamos montando para o meu filho. E saiba desde já que nada do que nós vamos falar aqui nesse vídeo é algum tipo de recomendação. A única recomendação que eu faço a você é que você estude antes de investir o seu suado dinheiro. Antes de dar prosseguimento, se você é novo por aqui, considere fazer parte do nosso projeto de construção de patrimônio com foco no longo prazo, inscrevendo-se no canal e acompanhando o passo a passo dessa jornada. E saiba desde já que o meu compromisso é, desde o início desse projeto, trazer somente conteúdo de valor para você. Muito bem, vamos partir do zero, como se o fundo imobiliário de hoje fosse totalmente desconhecido. Pátria Log FII, ticker HGLG11. Observe então que Pátria Log FII é o novo nome do antigo CSHG Logística. O fundo tinha esse nome quando era gerido pela Credit Suisse Hedging Grifo, a gestora de fundos imobiliários do banco Credit Suisse no Brasil. Muito bem, assim como nós já mencionamos na análise de HGRE, a gestora Pátria Investimentos comprou a CSHG e agora o fundo leva esse nome, Pátria Log FII. Mas o código de negociação, você já sabe, permanece o mesmo, HGLG11. Eu fiz uma observação na análise de HGRE e vou repetir aqui nesse vídeo porque é, de fato, um detalhe muito importante sobre essa negociação. A Pátria Investimentos manteve a equipe gestora de todos os seus fundos, então, a princípio, o pessoal que administrava o HGLG11 continua o mesmo e eles vêm dando continuidade ao excelente trabalho que já era feito antes dessa aquisição. Afinal, se o time está ganhando, não tem por que mexer. É um fundo de tijolo, ou seja, ele investe predominantemente em empreendimentos imobiliários físicos, em imóveis reais. E eu digo predominantemente porque tem uma coisinha ou outra ali no fundo que não necessariamente imóveis. Essa é a composição do fundo imobiliário HGLG11. Observe que, por uma questão de estratégia, o fundo tem um pouco de outros fundos imobiliários em seu portfólio. Também tem CRIs, LCIs e um pouquinho de renda fixa. E assim, ele passa no nosso primeiro filtro, já que nesse vídeo eu explico por que eu opto por evitar fundos de papel. O segmento de atuação, você já sabe, são galpões logísticos. Se você faz compras pela internet com frequência, certamente você fica de olho no prazo da entrega dos produtos que você adquire. O prazo do frete vem se tornando cada vez mais importante. Eu mesmo já desisti de comprar em alguns sites e topei pagar um pouco mais caro para receber o produto mais rápido. Essa dinâmica faz as empresas buscarem os galpões logísticos com as melhores localizações, com saídas para rodovias,
próximo de portos e de aeroportos, mas sem que fiquem muito longe dos grandes centros metropolitanos. Vamos então dar uma olhada rápida nos ativos do fundo, sim, nos imóveis de HGLG11. O fundo tem imóveis distribuídos entre os estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Pernambuco, distribuídos desta maneira. São Paulo com a maior concentração, claro, 69% dos imóveis. Depois Minas Gerais, um abraço para os meus amigos de Minas Gerais, com 14,6%. Pernambuco com 5,1%. Goiás com 4,4%, Rio de Janeiro, que continua lindo, com 3,6%, e por fim, com a menor participação, mas não menos importante, Santa Catarina, com 3,3%. Aqui nessa lista completa, nós verificamos que atualmente a HGLG11 tem 26 imóveis, e a maioria com ótima classificação. Você também pode observar que o FII não é dono da integralidade de todos esses galpões que você está vendo. Em alguns deles, o fundo tem apenas uma participação, mas a maioria é de 100% do fundo, sim. E em apenas 3 imóveis, a participação é menor do que 50%. E se você tiver interesse em ver todas as participações imobiliárias, localizações e até mesmo fotos dos galpões, o link está na descrição. Agora vamos analisar os indicadores, os números do fundo e depois, ao final, nós encerramos com o que o investidor pode esperar para os próximos anos. Veja isso, a HGLG tem um patrimônio líquido de 5,3 bilhões de reais, o que o coloca no primeiro lugar do ranking dos FIIs de galpões logísticos. Esse valor de 5,3 bilhões de reais dividido pelo número total de cotas do fundo, que está aqui, são quase 34 milhões de cotas, faz com que hoje, no dia em que eu gravo esse vídeo, a cota tenha um valor patrimonial de R$ 156,85. Mas você abre o seu home broker, digita o ticker HGLG11 e se depara com algo em torno de R$ 154. E se você já viu as nossas outras análises de KNRI e HGRE11, você sabe que o valor patrimonial da cota não se confunde com o preço de negociação do ativo. Veja aqui, portanto, o PVP, o preço sobre o valor patrimonial de 0,98. Significa que hoje a HGLG11 está sendo negociado com 2% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Na verdade, é um desconto praticamente irrisório, mas levando em conta a qualidade desse fundo, nós podemos considerar sim que é um bom momento de compra, já que a HGLG11 costuma ser negociado com ágio. E isso ocorre quando o valor de negociação de um ativo é maior do que o seu valor patrimonial. Portanto, nesse momento, a HGLG11 está sendo negociado com deságio, já que o valor de negociação está abaixo do valor patrimonial. E agora vamos dar uma olhada na vacância do fundo. De acordo com o último relatório, que é esse que estamos utilizando nesse momento, de outubro de 2024, o fundo apresenta uma vacância física de 4,3%, tranquilaça. Observe que o fundo vem realizando um ótimo trabalho na redução da vacância. Um ano atrás, estava com 9%, ou seja, de lá para cá tivemos uma redução de mais de 5% na vacância. Não é à toa que a HGLG é o maior FII do setor em que ele atua. Vejam aí a exposição do fundo por locatário. O inquilino que arca com a maior parte da receita do fundo é nada mais, nada menos do que o Mercado Livre, responsável por quase 14% da receita. Em segundo lugar, Volkswagen, com quase 12%. Temos aqui também Electrolux, Ambev, Leroy Merlin e outros, com praticamente 63% da receita. E isso significa maior segurança para o FII e, consequentemente, mais previsibilidade para o investidor, já que são vários inquilinos
cada um responsável por uma pequena parcela da receita do fundo. E agora vamos aos proventos, aos aluguéis do fundo. É isso que a gente quer saber, pai investidor. Para de enrolar e fala logo dos aluguéis. Muito bem, desde julho de 2021, a HGLG tem pagado R$ 1,10 por cota. Observe também que houve alguns não recorrentes. Em dezembro de 2021, o fundo pagou R$ 1,75 por cota. Em junho de 2022, R$ 3,30. Aqui foi uma paulada. Depois, em dezembro de 2022, R$ 2,20. E o último não recorrente foi em junho de 2023, R$ 1,50. Esses não recorrentes, você já sabe, decorrem de valores em caixa proveniente de fatos não recorrentes, em geral, venda de ativos. O fundo acumula capital e de tempos em tempos faz essas distribuições muito interessantes. E para administrar esse monstro de galpões logísticos que é o HGLG11 tem um custo, claro. Hoje, a taxa de administração de HGLG é de 0,6% ao ano, muito tranquila, muito mesmo. E uma informação muito importante para você, investidor de longo prazo, raiz, que foca nos fundamentos dos ativos, HGLG11 não cobra taxa de performance, que é aquela taxa chatinha cobrada por alguns fundos, que incide quando o resultado do fundo supera um determinado índice. Mas agora vamos às perspectivas. O que podemos esperar de HGLG11 nos próximos anos? Num curto prazo, caso o cenário econômico permaneça como está, é provável que a HGLG11 mantenha os proventos de R$ 1,10 por cota nos próximos 12 meses. Isso graças ao ótimo trabalho que vem sendo realizado na redução da vacância do fundo. Já num médio prazo, entenda aí um período que vai de 1 a 5 anos, e mantida a boa gestão do fundo, podemos esperar uma redução do risco que ele oferece, já que vem sendo adicionados ao portfólio do fundo novos imóveis, o que gera grande diversificação de inquilinos, reduzindo os riscos associados à dependência de poucos locatários. E por fim, num longo prazo, períodos aí acima de 5 anos, podemos aguardar um crescimento no e-commerce, seguido do aumento da demanda por galpões logísticos. E podemos esperar também uma valorização relevante do valor patrimonial do fundo, já que os imóveis tendem a se valorizar ao longo dos anos, seguindo a inflação. Veja bem, essa valorização que acompanha a inflação você não enxerga no curto nem no médio prazo, somente no longo prazo, e com isso as cotas aumentam de valor e consequentemente os proventos também. E agora, como de costume, e eu sei que você gosta dessa parte dos vídeos, um resumão da análise. HGLG11 é um fundo de tijolo, passa no nosso primeiro filtro, ponto positivo. Atualmente, a gestão é da Pátria Investimentos, a maior gestora de fundos imobiliários do Brasil. Ponto positivo. O segmento de atuação industrial e logístico, algo que ainda tem muito espaço para crescimento. Ponto positivo. O preço da cota está abaixo do valor patrimonial. Ponto positivo. A taxa de administração é tranquila demais, é o que a gente quer para todos os nossos fundos imobiliários, 0,6% ao ano e sem taxa de performance, ponto positivo. E a vacância está abaixo de 10%, na verdade está abaixo até de 5%, ponto muito positivo. Não tem nem o que falar, HGLG11 entra na carteira do canal, que é a carteira do meu filho, e na data de hoje eu vou comprar 2 cotas do fundo. E meu amigo, não deixe de mandar aqui nos comentários, você tem ou pretende acrescentar HGLG11 à sua carteira de investimentos? E agora fica aqui que eu deixo você com 2 vídeos, o de cima que eu acredito que você vai gostar e o de baixo que o YouTube entende que pode ser do seu interesse baseando-se nas suas preferências. Um forte abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Até breve!